Olá, boa noite a todos. Hoje eu escolhi falar no capítulo de Palavras que Curam, do livro O Médico Jesus, de Carlos Bacelli. Opa, não é Bacelli. Esse é o Carlos De Luca e ele foi escrito por Dr. Bezerra de Menezes. Então, eu escolhi, na realidade não escolhi, eu abri o livro e aí eu falei qual sobre o que eu vou falar na preleção, né? E aí me veio esse capítulo tão legal, assim, que tem tanta coisa que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Então, ele começa aqui com um pequeno trecho do Miramês, que é o livro Saúde de Fonte Viva. Tu, que estás lendo, podes curar a ti mesmo e aos teus semelhantes pelo poder sem limites da palavra falada e escrita. Ela pode ser um catalisador de forças que até então desconheces. Usa esse dom divino que o teu coração guarda, acionando-o pela mente. Então aqui ele continua no capítulo assim. Nós aprendemos com todos os mestres espirituais da humanidade que as palavras criam nosso destino. E, portanto, criam também a nossa saúde ou a doença. Então, conforme a gente escolhe como que a gente vai utilizar as palavras, a gente escolhe pela saúde ou pela doença, nossa e do próximo. A palavra, quando repetida com sentimento, ela cria um campo magnético poderoso capaz de atrair a ideia expressada. Então Jesus esclarece: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração e é isso que contamina o homem. Então, tudo que está do nosso coração e sai pela nossa boca são as palavras, é o que a gente tem aqui dentro. Então, por isso a gente tem que orar e vigiar, que é o que Jesus falou. Aqui ele continua, né? Palavras são como sementes. Existem as positivas e as negativas. A gente escolhe qual que a gente quer alimentar. Então, por que a gente não analisa o nosso vocabulário no nosso dia a dia? A gente usa muitas vezes frases totalmente doentias. E aqui ele traz alguns exemplos, que seria: ainda morro disso, sofro de um terrível mal, meu organismo é fraco, minha saúde não vai bem, estou muito doente, se melhorar, estraga, estou piorando a cada dia. E isso é muito ruim para o nosso campo magnético. Nós somos rádios. A gente já leu isso em vários livros da doutrina. Nós somos como rádios. A nossa frequência, ela determina o que nós vamos atrair. E é a mesma coisa que acontece com os nossos pensamentos. Se esse tipo de frase a gente usa durante o nosso dia, e às vezes sem mesmo pensar sobre isso, por isso do orar e vigiar de Jesus que ele trouxe. Será que eu estou pensando coisas ruins sobre mim e sobre o próximo? Como que eu estou usando dessas palavras? Essas palavras eu vou até além, que nem eu falo lá para as minhas crianças da evangelização. Vamos além. Os pensamentos que curam, né? Então, aqui ele continua. Todo o processo de cura se estabelece na mente. Ela passa pela boca e ela se completa no coração. Ao invés dessas frases utilizadas aqui, por que a gente não usa frases do tipo: sinto-me cada vez melhor, meu corpo é abençoado por Deus, sou suficientemente forte para superar a enfermidade. A força divina me cura de todos os males. Meu organismo é muito forte. Eu sou luz, força e poder.
tudo isso a gente pode trazer também são hábitos, né? Muitas vezes a gente nem pensa o que a gente está falando ou emanando. Eu tô lendo O Poder do Hábito, que é um livro muito legal. Ele é um livro mais metódico, vamos dizer assim, mas eu gosto bastante. E no livro, ele traz que quando a gente tem, por exemplo, uma situação de raiva, né? Usando o poder das palavras. Então, assim, por exemplo, eu estou no meu trabalho e eu sei que quando o meu chefe fala desta maneira comigo ou ele me cobra desse jeito, eu vou agir dessa forma. Por que que a gente não muda isso? É como se fosse um hábito. Então, eu sei que eu vou reagir de forma raivosa, dizer assim. Vai subir aquela raiva por aqui e eu vou dar uma resposta ruim para o meu chefe ou, sei lá, alguém em casa, né, que me fez alguma coisa. No poder do hábito, ele coloca que eu posso prever isso. Então, quando acontecer tal situação, o que eu posso fazer? Como eu vou reagir? E isso é muito legal, porque eu já sei como eu devo agir e eu já sei o que eu estou fazendo de errado. Eu estou me deixando levar por aquele sentimento, por trazendo um sentimento ruim para mim da forma como o meu chefe falou comigo, e isso é dele. Bom, deveria ser dele. A gente não deveria trazer pra gente. Tô usando como nós, né? Mas é isso. Vamos dizer, anotar mesmo como que eu posso agir de maneira diferente nessa situação. E aí, ele continua. Evite também palavras maledicentes, palavras que abrem feridas, que machucam o próximo, pois tudo isso será um veneno para nós mesmos. Quanto mais a gente quanto mais nós focarmos em nós, no que nós precisamos melhorar, em como nós podemos ajudar o próximo, menos a gente vai ter essas palavras no nosso vocabulário e falar de um jeito ruim com o próximo. Do que a gente está nos cercando no nosso dia a dia? Que conteúdo a gente está consumindo no nosso dia a dia? Porque vocês concordam que se se eu estou brava e, por exemplo, eu falo algo maledicente, que nem ele fala aqui, né? Que abre ferida no próximo, aquilo está dentro de mim no que eu consumo. Se eu para tudo pressuposto que se eu me rodear de coisas boas, de consumir coisas boas, principalmente nas redes sociais ou algo do tipo, se eu consumo palestras, se eu olho para aquilo e vejo que eu estou fazendo errado, eu estou fazendo mal para o outro, eu consigo melhorar isso em mim. Tá dando para entender? Então tá. E continuando, mais do que eu falo para o próximo, quais são as palavras que eu falo a mim mesma? Como que eu me olho no espelho e falo assim, todas essas frases ruins, né? Eu ainda morro disso, eu sofro de um terrível mal. Se eu falo isso pra mim, é lógico que eu vou falar pro próximo, porque tudo começa em mim. Então, se eu sou mais carinhosa comigo, se eu sou mais bondosa comigo, isso vai refletir sim no externo. E aqui, Dr. Bezerra continua. É verdade que toda cura começa na nossa mente, mas ela passa pelo que sai da nossa boca. Por isso, fale somente o bem.
Tenha boas palavras para consigo mesmo, para com o próximo, para com os familiares, com os amigos, pois assim estará educando seu corpo com a sabedoria das suas palavras. Essa, esse texto, esse último parágrafo, ele pega muito com o que o Tadeu falou aqui também em uma das palestras, né? Como estamos usando o nosso dia a dia? Se dentro de casa eu falo de uma forma ruim com o meu próximo, com a pessoa que eu mais amo, com a pessoa que eu escolhi estar ao meu lado, com os meus filhos, que eu sinto um amor assim gigantesco, como que eu estou falando comigo mesmo, né? E, enfim, se a gente coloca essa sementinha na nossa cabeça do tipo assim, ah, o que me pegou muito também, que eu posso usar de exemplo do Tadeu, foi os carimbos. Se eu estou fazendo tal coisa, por exemplo, eu preciso limpar a minha casa. Nossa, que coisa ruim. Meu Deus, que chato. Esses pensamentos, eles ficam, né? E é um hábito. Você os coloca como um hábito. E por que não colocar um carimbo do bem, né? Ele falou o carimbo do céu, mas eu coloco o carimbo do bem. Do tipo, graças a Deus eu tenho uma casa para limpar. Graças a Deus eu tenho um banheiro para limpar. Graças a Deus eu tenho uma louça para limpar. Eu acho que esse tipo de pensamento no nosso dia a dia, ele muda muito. E eu sei que isso se torna um hábito. Se a gente olha para isso e fala, poxa, por que que eu estou pensando dessa forma, né? Nossa, por que que tudo é um fardo para mim? Por que que limpar o banheiro é um fardo? Não deveria ser. E olhar para isso, olhar esses pensamentos internos, essas palavras internas, é o que muda. Aí a gente vai colocando cada dia uma coisinha de mudança. Do tipo, não, hoje eu vou mudar. E aqui também eu trouxe uma reflexão da Lucilena, pensando nos bons pensamentos e levando para esse lado, né? Lucilena Galvão, ela fala que as nossas primeiras horas do dia e as nossas últimas horas do dia, elas são essenciais para a nossa vida, em como nós queremos ser como seres humanos. Se o meu dia começa já comigo acordando na correria, indo tomar um banho super rápido, pensando, nossa, que saco ter acordado, de supetão assim, meu dia vai ser de uma forma. Se eu acordo, olho para tudo, eu já fiz uma palestra também no final do ano sobre isso, que era uma dica de acordar e olhar para tudo o que vê a hora que você acorda e agradecer. Você não precisa pensar na África. Oh, Senhor, obrigada pelo mundo, obrigada. Não. Acorde e o que você vê, você agradece. Isso é um pensamento já que ele muda a sua frequência. Ele vai mudar a frequência do seu dia, do nosso dia. Se a gente coloca uma meditação, Lucilena fala muito isso, acorda, enfim, cada um prefere fazer de uma forma, mas acorda, faz o agradecimento, faz uma reza, faz uma meditação. A meditação não precisa ser uma meditação que você senta e medita, você pode simplesmente ir pro banho e fazer uma meditação no banho. Se você está ali focado no banho, isso é uma meditação. E esse pensamento, ele muda. Ele muda a nossa vida, ele muda o nosso dia. E ele muda o nosso, como nós somos. Isso se torna um hábito.
E a partir do hábito, a gente começa a ser uma pessoa mais leve. A gente consegue lidar diferente com os desafios da vida. Quando alguém fala de um jeito diferente comigo no trabalho, por exemplo, ou em casa, eu sei lidar daquela forma, por quê? Porque eu comecei o meu dia já mudando a minha frequência. Não precisa ser muito, é um pouquinho a cada dia, né? E esses pensamentos, eles mudam tudo, porque nós somos pensamento, né? Os ansiosos que o digam, eu, no caso. E a gente tem que olhar para isso e falar assim, eu não, quem é ansioso, né? Eu não sei de tudo. Quem sou eu para ficar pensando nessas coisas? Então, tchau, né? Venha pensamento bom. É por isso que o que eu acho muito legal quando a gente se cerca de filmes bons, de livros legais, de palestras boas, de músicas boas. Porque a nossa frequência, ela tá sempre ali. Tem como um pensamento ruim de ansiedade vir se você tá cercado de coisa boa? Não tem. Não tem como, sei lá, de madrugada você acorda e a primeira coisa que você pensa é: meu Deus, estão invadindo a minha casa. Porque você assistiu um documentário ruim, né? É, eu acho que isso muda muito. Porque você não tem de onde tirar, vamos dizer assim. E tem tanta coisa boa pra gente ler, assistir. A série The Chosen. Meu, eu não tava entendendo nada da série. Não tava entendendo nada. Eu falei, calma, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não cresceu no catolicismo. Tem coisas que você não vai entender. Tudo bem, vai lá e pesquisa. Mas é uma energia tão boa, de uma série tão boa, que te deixa tão conectada com Jesus. Parece que você tá ali. É tão lindo. O filme A Cabana, meu, é tão legal. Quando eu penso em Deus, eu penso nas diversas formas que tem do filme A Cabana, por exemplo. E isso tem tudo a ver, sim, com o pensamento, com o que a gente nutre, com o que nós estamos nutrindo no nosso dia a dia, né? E, continuando, Allan Kardec, eu vou trazer essa frase dele, que ele fala que os bons pensamentos são um remédio para a alma e para o nosso corpo. Enquanto que os maus pensamentos, eles envenenam um quanto o outro, né? E aí, Lucelena, de novo, nem sou viciada, não. Mas a Lucelena Galvão, ela traz também que qual que é o nosso ideal de virtude que eu quero desenvolver nessa encarnação? Quem eu quero ser no final dessa encarnação? Quando eu deitar a minha cabeça no meu travesseiro à noite, antes de dormir, eu vou pensar, a Vitória de hoje tá o que que ela fez de diferente para estar no ideal Vitória no final da encarnação dela? O que que eu fiz diferente hoje por mim e pelo próximo? Eu tô mais perto do meu ideal? Que virtude que eu pude evoluir hoje, que eu pude desenvolver? Eu essa essa reflexão é muito legal, porque deixa a gente perto do que nós queremos ser no futuro. Quem é o meu ideal de ser humano? Porque a gente está aqui para evoluir. A gente não está aqui para brincadeira. Nós todos estamos aqui essa noite para ser um pouquinho melhores quando a gente desencarnar e for para outro plano. Por que que a gente não começa hoje fazendo o básico, que é controlando, ter o autocontrole dos nossos pensamentos, do que a gente assiste, do que nós somos como seres humanos?
como almas, como espíritos. Isso é muito legal. Lucilena traz também que é muito legal que a gente faça isso, talvez, escrevendo. Ela fala muito da escrita, né? Ela traz também que Pitágoras sempre pedia para os seus alunos para estarem escrevendo um diário sobre a vida deles, de como eles se sentiam, como eles estavam, é, o que eles precisavam evoluir, de virtudes. Eu acho isso muito legal e muito relevante. Eu gosto muito de escrever. E eu deixo essa dica, né, para vocês, quem quiser. Eu acho muito legal. Enfim, o que nós temos que entender é que estamos aqui nessa escola maravilhosa e se a gente não fizer hoje, hoje, não tem que ser amanhã. Vamos começar a fazer hoje. Como eu posso ser melhor hoje? O que eu posso fazer de diferente para o mundo? Se eu tenho os meus pensamentos bons, o meu campo magnético muda, a minha casa muda, a pessoa que está ao meu lado, ela vai se envolver por essa energia boa. Então é por aí, era isso que eu queria passar. E estamos no dia 1º de abril, hoje, e quem queremos ser daqui a um ano, em 1º de abril de 2026? Que Vitória eu quero ser? Vamos pensar sobre isso. É como se eu tivesse tirado uma foto hoje, daqui, de todo mundo que está aqui, e olhasse o ano que vem e falasse: eu não sou mais essa pessoa. E graças a Deus, eu melhorei. Eu desenvolvi minhas virtudes. Eu sou uma pessoa mais fraterna, mais amorosa, mais bondosa comigo, com o próximo. Eu tenho mais autocontrole. Meus pensamentos estão sempre vinculados a Deus. Eu consigo perceber quando eu estou ansiosa e eu consigo distanciar isso. Essa é a Vitória que eu quero ser o ano que vem. E olhar para essa foto e falar: eu já não sou a mesma pessoa. E, para finalizar, eu trouxe a oração a Jesus, que tem aqui também no livro. E eu acho ela muito, muito linda e nos traz muito próximo de nós e próximo a Jesus. Então, oração a Jesus. Meu amigo Jesus, há quanto tempo não o procuro para conversar? Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas do céu. E hoje a tempestade bateu à minha porta em forma de doença. Por isso busco a ti o socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Querido Mestre, ampara-me para que jamais me falte a esperança na cura e a paciência para suportar as dores do momento. Divino terapeuta, ajude-me a não me sentir um pobre coitado e a não me inclinar à autopiedade, pois isso seria o que de pior poderia me acontecer. Incomparável médico, sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontre em mim os canais da cura, pois se fui capaz de criar minhas doenças, também tenho todas as condições de recuperar a saúde. Mestre amigo, dá-me forças para vencer os desejos insanos, os melindres, os ataques de orgulho, pois sei que esses são os grandes venenos para a minha saúde. Cristo Jesus, cura-me da insensatez de viver longe dos teus mandamentos de amor e fraternidade, sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde inabalável. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofenderam, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Querido Rabi, não me deixe perdido no labirinto das provas que a minha invigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que te peço. Trazei-me o elixir do seu amor, a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração.
Obrigado, Jesus, por ser meu amigo e médico. Estou em paz, estou curado no teu amor. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, vamos fechando nossos olhos materiais, agradecendo por estarmos aqui esta noite, por estarmos acolhidos pela fraternidade. Obrigada, Deus. Obrigada a todos os amigos que estão aqui, encarnados e desencarnados. Obrigada pela equipe da casa, da fraternidade, que nos acolhe, que nos harmoniza, que nos traz paz. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Francisco de Assis. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.